Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder a seguinte pergunta: se existem dogmas dentro da aromaterapia. E é uma reflexão que eu acabei fazendo hoje de manhã. Estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, 9h13 da manhã, dia 21 de fevereiro, por uma discussão que teve em um dos grupos de WhatsApp que eu participo. Sobre diretrizes de segurança, né, que até a Braroma poderia estabelecer e tudo mais, né? Claro que existem diretrizes de segurança que visam diminuir o risco de acidentes ou então de processos alérgicos, processos irritativos, processos fototóxicos e também, claro, processos de hepatotoxicidade, carcinogenicidade, nefrotoxicidade, neurotoxicidade, etc., pelo uso dos óleos essenciais. Mas uma coisa que existe é você estabelecer algumas diretrizes e outra coisa é você acreditar que essas diretrizes de segurança são dogmas. Mas existem algumas diretrizes que costumam estatisticamente funcionar bem para a prevenção desses riscos todos, né? Como, por exemplo, a diretriz de você sempre diluir o óleo essencial numa base carreadora adequada antes de aplicação na pele, de você não fazer ingestão de óleos essenciais com pacientes polimedicados ou então pacientes que façam uso de medicamentos alopáticos de janela terapêutica estreita, também a restrição da utilização de substâncias, de óleos essenciais ricos em cânfora ou cineol com crianças abaixo de 6 anos de idade, a toxicidade de vários óleos essenciais durante a gestação, durante a amamentação. Então, estatisticamente, essas regras elas tendem a demonstrar que são eficazes para prevenir a maior parte dos riscos mapeados, né? Mas daí a dizer que uma regra que tem relevância estatística se torna um dogma, e dogma aqui eu estou utilizando como sinônimo de verdade absoluta, aí vai bastante coisa, né? Aí a gente tem que fazer uma extrapolação muito absolutista. E o fato é que na aromaterapia eu não acredito que existam dogmas, porque mesmo essa regra de segurança da diluição, em alguns momentos ela é burlada. Mesmo essa questão de cânfora e cineol, em alguns momentos ela pode ser burlada não no sentido ruim, eu quero dizer, você pode minimizar de outras formas, em vez de simplesmente proibir a utilização de cânfora e 1,8 cineol. Então eu não consigo imaginar, não consigo me lembrar de cabeça, pelo menos, nenhuma regra que seja absolutista. Mesmo, por exemplo, aquela coisa de você não utilizar óleo mineral como carreador de óleos essenciais, na literatura tem uso. E não é de autores que são menores dentro da relevância mundial. São autores muito importantes, como, por exemplo, Dominique Baudoux, como Jean-Philippe Zahalka, a própria Danielle Festi. Então, eu não consigo realmente pensar em nenhuma regra que seja uma verdade absoluta do tipo dogma dentro da aromaterapia. Uma coisa que eu sempre defendo e fico insistindo muito nisso é que a aromaterapia é uma arte terapêutica nova, tá? Tudo bem, o uso das plantas medicinais, dos óleos essenciais é milenar, beleza. Mas a aromaterapia constituída enquanto tal, ela é nova, tá? Ela foi criada lá literalmente pelo Gatté Fossé, né, com a publicação do livro em 1937. E por conta disso, muita coisa está sendo escrita. Além de tudo, a aromaterapia é uma arte terapêutica multidisciplinar. E ela é multidisciplinar porque ela se vale de substâncias, que são os óleos essenciais, né? E agora mais recentemente os hidrolatos, que são substâncias de ação que a gente chama de multimodal, ou seja, funciona de vários modos. Por isso que ela é essencialmente multidisciplinar. E as coisas que são muito multidisciplinares são bastante refratárias à dogmatização, né? Ao dogmatismo, seja ele vindo, por exemplo, das ciências farmacêuticas, seja ele vindo das ciências psicológicas, ciências humanas, seja ele vindo das medicinas vitalistas e do raio que o parta. Agora, o fato de eu não acreditar que a aromaterapia não tenha, pelo menos por enquanto, dogmas, não significa que eu não acredite que ela tenha tabus. E aí sim, a aromaterapia tem muitos tabus. E tabu é uma coisa diferente de dogma, né? Vocês sabem. Dogma é uma crença que dentro do contexto religioso acaba sendo uma verdade absoluta.
E tabu está mais inserido dentro de uma questão antropológica e se fala daqueles proibidos que existem em determinadas culturas, que são classificados como uma severa violação da moral, né, da ética, seja lá o que for, como por exemplo o tabu do incesto, né? E tabus na aromaterapia tá cheio. E na verdade as pessoas fazem muito dinheiro e ganham muito compartilhamento e likes nas redes sociais através de tabu. Porque mobilizar tabu faz parte dessas fórmulas de lançamento, de sucesso imediato, instantâneo e superficial dentro da internet. Por exemplo, o tabu da diluição. Isso é um tabu, não é um dogma, mas é um tabu. O tabu, por exemplo, da toxicidade da hortelã para gestantes. Isso não é um dogma, é um tabu, né? O tabu, por exemplo, da ingestão de óleos essenciais. Esse é um tabuzão. Esse é um baita de um tabu. E ele é um tabu para os dois lados. Um tabu de quem diz, não tem problema nenhum, e de quem diz, não, pelo amor de Deus, você vai morrer. Tem tabu para os dois lados. A questão da ingestão é o que nós chamamos de uma questão polarizante, né? Então, o tabu tá cheio. E agora, a questão é que os tabus, eles podem até nascerem a partir de uma evidência, digamos, empírica evidentemente, mas eu queria dizer assim, quase científica, né? Ou seja, tem uma explicação quase científica por trás, né? Que justifica esse tabu, além de várias evidências empíricas, mas o tabu está muito relacionado também às crenças pessoais e à cultura em que aquela pessoa está inserida. Então, por exemplo, se você se forma em aromaterapia francesa, para você será um tabu a utilização de óleo de hortelã-pimenta durante a gestação. Para você será, por exemplo, um tabu a utilização de, vamos pensar, não será um tabu a utilização por ingestão de estragão e manjericão exótico. Por outro lado, se você se formar na aromaterapia inglesa, para você será um tabu a ingestão e será um tabu imenso, assim, quase que realmente uma entrada direta para o inferno a ingestão de estragão e manjericão exótico. Por outro lado, não será um tabu a utilização de hortelã-pimenta com gestantes. Portanto, eu penso assim, a postura mais adequada para a gente ter dentro da aromaterapia é a postura da cautela, é a postura de olhar para a tradição, entendendo que a tradição é o que a gente tem de melhor hoje para balizar as nossas ações, mas evidentemente jamais dando as costas para as novas informações que surgem dos ensaios clínicos, né, da pesquisa científica de qualidade, porque isso vai justamente ajustando aquilo que a gente vai fazendo, simplesmente porque a tradição ensina assim e tudo mais, né? E a outra postura que eu acho que a gente tem que ter em relação à aromaterapia é de nunca ter uma postura dogmática, nunca, jamais, né? E sempre partir do pressuposto de que o que a gente faz e vem fazendo até então pode ser que esteja errado, ou pode ser que a gente tivesse uma explicação para determinada ação de óleo essencial que à luz da ciência não faz sentido. Então, diante disso, a gente tem que adotar, né, duas opções. Ou não faz sentido mesmo e a gente estava equivocado, ou de repente a explicação ainda não está conhecida. Portanto, a posição de abertura, de curiosidade, de humildade intelectual, ela é bastante importante dentro da aromaterapia, né? Isso, inclusive, é uma das razões pelas quais os meus alunos ficam enlouquecidos comigo. E porque a Casa Mai não é uma escola para todo mundo. Porque eu não dou receita, eu não ensino dogma, eu não ensino tabu, né? Eu não dou certezas e, pelo contrário, eu enfio mais minhoca ainda na cabeça dos alunos e acabo oferecendo para ele várias visões do que existe, porque eu acredito que todo mundo aqui é adulto, espero que vacinado, para tomar sua própria decisão sobre como que vai utilizar uma terapia na sua vida ou no atendimento com os interagentes. No final das contas, eu não sou muito fã de acólitos, assim, sabe? Eu não tenho muita vocação para guru. Não tenho muita vocação para ter seguidores, não. Que colocam uma venda nos olhos e acham que o que eu falo é verdade ou deixa de ser verdade, né? E também não gosto muito de me relacionar com gente dogmática, não. Relaciono, não tem problema nenhum, mas não prefiro não.
Não vou evitar, mas também não vou ficar forçando pra gente ser best friends. Porque eu tenho horror de polarização. Eu acho que essa coisa de eu ter horror de polarização e dogmas é porque eu sou uma mulher fruto da Guerra Fria. Tenho 48 anos e eu tenho uma história pessoal com Guerra Fria e guerra Irã-Iraque muito presente na minha vida, porque o meu pai, nós morávamos em São José dos Campos e o meu pai trabalhava na indústria bélica. Ele efetivamente vendia armamento para o Irã, efetivamente, sabe, sentava com o governo militar, com governos militares para vender armamento. E eu me lembro de muito pequena, a gente, né, muito assustada com Guerra Fria, e essa coisa da guerra, do militar era muito presente da minha vida, né, por conta do trabalho do meu pai. Ele era engenheiro de aeronáutica, mas ele fabricava bomba. Coisa horrível, né? E aí o que é bem, horrível, fez parte. E aí o que aconteceu, que eu me lembro uma vez que eu virei para o meu pai, numa dessas notícias, acho que foi quando a Inglaterra invadiu as Malvinas, e a guerra era aqui né, do lado de casa, na Argentina e tal. Eu perguntei para o meu pai, pai, se tiver uma nova guerra mundial, né, uma terceira guerra mundial, e o Brasil estiver envolvido no conflito, qual que é a cidade que primeiro vai sumir do mapa? Ele falou assim, São José dos Campos, que era onde nós morávamos. Né? Por quê? Porque lá tinha a indústria bélica brasileira, né? Junto com a Vibras, a Tectran, que são as empresas onde ele trabalhou. Então isso sempre foi assim muito presente na minha vida, essa polarização entre direita e esquerda, entre comunismo e capitalismo, né? E realmente quando o muro de Berlim caiu, aquilo transformou psicologicamente a minha paisagem interna. Eu passei a acreditar que realmente o demônio é a polarização, os dogmas, os tabus. E é difícil eu ter uma convicção diferente, porque emocionalmente eu fui marcada por esse período da minha infância e da minha adolescência, que foi a Guerra Fria e essa questão do conflito do Irã-Iraque, depois a invasão aqui, a guerra na Argentina, lá nas ilhas e tal. Então é uma coisa que eu tenho muito presente. Portanto, esqueça, eu não vou ser uma pessoa que vou ensinar dogmas, nem receitas, nem vou dar resposta 100% convicta das coisas. Por isso é que eu acredito que não haja dogmas dentro da aromaterapia. Combato os dogmas na aromaterapia, mas claro, com todo respeito a uma tradição e também aos novos achados científicos que vêm por aí. Agora, tabu tá cheio, só que tabu é uma questão de crença, né? Aí não tem muito o que fazer. Quer ter o seu tabu? Tem o seu tabu. Aliás, tem uma música maravilhosa de tabu, que eu acho que é aquela Mon Sweetest Tabu, acho que é da Desirê. Eu acho que é a melhor coisa que já fizeram em relação a tabu é de fato colocar ele dentro de uma música maravilhosa como essa, né? Não, imagina, não tô aqui desprezando todo o legado de Lévi-Strauss. Mas tabu, enfim, eles são estruturantes da vida em sociedade, mas dentro da aromaterapia eles são mais divisores do que estruturantes, tá bom? Beijo, até mais.